Boa tarde, torcedor gremista. É com muita satisfação que eu venho, em nome do Departamento de Futebol, apresentar o nosso novo, antigo e sempre treinador, parceiro, amigo, um grande caráter, um grande profissional, que vai demonstrar tudo isso que eu estou dizendo, já demonstrou a partir de hoje para nós. Chegou do aeroporto direto para o campo. E só por aí vocês têm ideia de quem nós trouxemos para dirigir o Grêmio. Nós temos convicção no trabalho do Wagner Mancini, que foi o nosso jogador em 1995, que já foi o nosso treinador, aliás, um treinador que saiu invicto, e vai continuar invicto, se Deus quiser. É difícil, é. Se fosse fácil, não seria para nós. Tá cheio, Barbada está cheio aí. Mas para nós tudo é difícil, mas a partir de domingo as coisas vão começar a mudar aqui. E já começaram a mudar. Não vou me alongar, vou ser muito breve. Wagner Mancini, professor Wagner Mancini, seja bem-vindo à tua casa, a casa do verdadeiro gremista. Vou te passar essa camisa como símbolo de um novo momento que nós vamos viver. Aí, professor. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado. Sucesso, querido. Sucesso. Vitória, vitória e vitória. Isso aí, obrigado. Olha só, espetáculo. Legal. A palavra está com o professor agora. Bom, muito obrigado, Denis. É uma satisfação imensa estar sentado aqui novamente nessa cadeira, usando esse manto novamente. Eu acho importante agradecer não só a você, Denis, né, que nossa amizade é antiga, mas ao nosso presidente, ao Diego, a toda a diretoria, ao Marcelo, enfim, ao Serginho também, que está voltando ao clube. Eu acho que esse momento é um momento importante para todos nós, porque ele pode ser, e será com certeza, um momento muito interessante na vida de todos nós, porque o Grêmio hoje precisa que todos nós estejamos empenhados 24 horas para fazer o melhor por ele, e é com essa cabeça que eu chego hoje. Eu conheço o Grêmio, eu sei do que esse time é capaz de fazer, e esse gigante com certeza vai mostrar dentro de campo aquilo que pode e o que deve fazer para que saia dessa situação incômoda. E você, torcedor, pode acreditar que aquilo que está sendo feito agora, que começa hoje, no dia 15 de outubro, vai com certeza fazer história a partir já de domingo, porque todos nós estamos voltados exatamente para o melhor. Boa tarde, Mancini, boa tarde ao Denis também. A minha primeira pergunta, por gentileza, Mancini, seja bem-vindo. Como foi o primeiro contato da direção do Grêmio? Foi uma decisão rápida? O que foi fundamental para você aceitar um convite numa situação tão difícil como essa, né? Pesou o fator financeiro? Pesou a qualidade que você vê no grupo do Grêmio para sair da zona do rebaixamento? E qual é a sua avaliação inicial do time do Grêmio? E você vai ter que mexer muito em esquema tático, em peças, enfim. Por gentileza, seja bem-vindo, Mancini. Boa tarde, Eduardo. Não tenha dúvida que o que pesou foi exatamente o conhecimento que eu tenho em cima do elenco do Grêmio, que não vive um bom momento, que todo mundo sabe disso, mas que tem amplas condições de já nesse domingo começar uma reação que tem que ser incrível para que o clube possa se reorganizar, não só dentro de campo, mas com tudo aquilo que está acontecendo, que é uma situação incômoda para todos, né? E o que me fez aceitar a proposta? O tamanho do clube. Eu já tive a oportunidade, e falo isso com muito orgulho, de ter vestido essa camisa e ter participado dentro de campo de conquistas, né? E isso foi, de uma forma, um dos fatores que me fez aceitar. A saída do América, ela foi de uma forma muito leal, muito justa, muito honesta. A gente sentou, conversou, e eu tenho até que enaltecer o trabalho do Fábio Melo nesse sentido, porque
sempre dialogando com o máximo respeito entre as partes, e por isso acabou dando certo. Sempre que você faz as coisas de peito aberto, olho no olho, a tendência é que tudo saia da melhor maneira possível. Mancini, seja bem-vindo de volta ao Grêmio. Você vê alguma semelhança daquilo que você encontrou quando assumiu o Corinthians, por exemplo? E há algo daquilo que você fez no Corinthians que serve para que você traga para esse momento do Grêmio também, agora que você chega aqui numa situação parecida? Então, a pergunta é exatamente nesse sentido. Tem alguma semelhança? Você encontra semelhança? E o que você pode trazer para esse momento? Rafael, boa tarde. Não tenha dúvida que todas as experiências vividas ao longo de tantos anos no futebol faz com que você tenha que pensar algumas coisas de tudo aquilo que você já viveu, né? Aquilo que foi vivido no Corinthians serve como exemplo, sim. Eu acho que a gente tem que... experiência é exatamente isso, é você buscar no momento certo aquilo que é a solução para aquilo que você está vivendo. A semelhança, óbvio que o Corinthians, assim como o Grêmio, estava mal colocado na tabela e reagiu, e é o que vai acontecer no Grêmio também. Eu espero que já nesse domingo a gente respeita muito o Juventude, mas sabe que é um jogo fundamental para que a gente comece uma reação que será importante dentro de todo esse processo. Ao mesmo tempo em que nós temos pouco mais de 10 jogos, de 12 jogos, de 14 jogos, é importante que você, o mais rápido possível, construa um conceito de jogo, uma organização dentro de campo que te possibilite gerar confiança, convicção, porque um time de futebol, para ser forte, ele tem que ter tudo isso. E não é do dia para a noite que se conquista, mas você começa a conquistar a partir do momento que você fala a verdade, que você é leal, que você mostra para o atleta aquilo que vai acontecer e o atleta compra a tua ideia. Eu acho que dentro de tudo isso a gente quer realmente, sem mudanças bruscas, no que se diz respeito a dia, mas sim com mudanças severas dentro de um sistema de jogo que tem que funcionar. Não adianta a gente vir aqui e começar a falar coisas que serão mal interpretados. Acho que o mais importante é você não iludir ninguém. Nós sabemos da situação do Grêmio, mas se eu estou aqui sentado é porque eu acredito muito no potencial do elenco e na capacidade do clube que tem de se reerguer, que a história diz exatamente isso. Mancini, você falou sobre mudanças, né? Você é o 4º treinador do Grêmio na temporada, então esse grupo ele já passou por muitas transformações. A diferença é que você tem um pouco mais de 1 mês e meio de trabalho nesta temporada. Como fazer mudanças? E nós já veremos algo diferente no domingo? Há tempo de você modificar e causar impacto de imediato para o Grêmio? Boa tarde, Matheus. Não tem como você fazer grandes mudanças táticas, nem de treinamentos em 2 dias, né? A mudança que tem que existir é de dentro para fora. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de atitude. Isso tudo você consegue muitas vezes ao longo do tempo através de treinamentos, de concepção de jogo, de conceitos de jogo. Neste momento eu estaria sendo muito... eu não teria como exemplificar, e sim, você tem que atuar na parte emocional do atleta. Todos eles sabem jogar, já jogaram, inclusive fizeram bons jogos esse ano, né? Então você tem que resgatar o que cada um tem de melhor. E para isso há um resgate coletivo e não só individual. O resgate de você poder gerar uma convicção, uma confiança para entrar em campo, sabendo que o torcedor ele está ansioso e nós temos que trabalhar com isso também, passar para o torcedor uma confiança necessária para que ele possa jogar junto com a gente. Eu sei que no começo vai ser o contrário, o torcedor vai tentar nos incentivar, mas é dentro de campo que a gente vai fazer com que o coro seja mantido e que a gente se reforce com toda, com tudo
com toda aquela atmosfera que tiver dentro do estádio, para que a gente possa iniciar já no domingo uma boa reação. Tudo bem, Mancini? É prazer falar com o amigo. Você falou agora sobre essa questão anímica, né, para o jogo de domingo, porque não tem tempo praticamente para trabalhar, mas semana que vem tem a semana cheia. A gente observou o Grêmio nos últimos jogos, seja com o Filipão ou com o Thiago Gomes, mudando bastante, 3 volantes ou 2 volantes, às vezes 3 zagueiros, às vezes não. Agora teve um jogo sem centroavante. Com o tempo, você vai modificando e colocando a sua cara. O que o torcedor pode esperar do time do Mancini? O time do Mancini vai ser mais ofensivo, porque incomodava o torcedor que o Grêmio estava sendo muito defensivo. Se você puder falar o que será o time do Grêmio a partir de agora no seu comando, por favor. Boa tarde, Bruno. Olha, o time do Mancini vai ser sempre ofensivo. Ofensivo naquilo que pede a partida. Um time de futebol tem que ser agressivo em todos os momentos, seja para frente ou para trás na hora de se defender. O jogo é dividido em 2 partes. Uma parte a hora que você tem a bola e a outra parte a hora que você não tem a bola. Com a bola nos pés, o time tem que jogar, porque nós temos jogadores capazes e dotados de técnica para isso. Sem a bola, nós temos que dificultar o jogo, gerar desconforto ao adversário. É óbvio que quando você fala sobre isso, você tem que agregar a parte tática, um sistema de jogo definido. Não dá tempo de fazer muita coisa. Eu conto hoje muito com o lastro de cada jogador, que já passou na mão de vários treinadores e que esses mesmos deram para eles lastros interessantes para serem usados nesse momento de dificuldade. Não tem como, eu tenho 2 semanas abertas até o final do ano, mas depois há uma sequência de jogos, então não tem como você remontar ou querer mudar radicalmente aquilo que estava sendo feito. Eu acho que essa mudança ela tem que ser de mentalidade, ela tem que ser no aspecto emocional. Dentro de campo a gente tem que simplificar nesse momento, fazer uma coisa que dê resultado. E o que dá resultado muitas vezes no futebol é a simplicidade, é você saber daquilo que é necessário quando você não tem a bola, que é o que eu dizia, e aquilo quando você tem a bola. Ser agressivo, e mostrar para o torcedor que você quer ganhar a partida a todo instante. Eu acho que isso faz a diferença. Mancini, tudo bem? Boa tarde, bom trabalho. Na sua última pergunta, você falou um pouquinho, do trabalho dos outros treinadores. A gente sabe que você tem uma relação muito boa com os técnicos. Conseguiu falar um pouquinho com o Thiago Nunes, com o Filipão, com o Renato Portaluppi, que comandaram o Grêmio nessa temporada, para trocar alguma ideia, até para saber que caminho você pode ir ou não ir, o que deu certo ou o que deu errado com eles? Abraço. Boa tarde, Leonardo. Sinceramente, eu não tive tempo de conversar com ninguém, foi tudo muito rápido, essa é a verdade, e até para que eu estivesse sentado aqui, já fui ao campo hoje, já dei treino, então toda essa velocidade, ela não me deu chance de ligar para ninguém, mas é óbvio que eu tenho contato com todos eles, e admiro todos esses citados. Mas neste momento a gente tem que olhar com os nossos olhos, a gente tem que sentir o vestiário, sentir o que o atleta está pensando, tentar entrar na mente dele o mais rápido possível, ter um ambiente sadio no nosso dia a dia, porque isso também faz a diferença, isso acaba gerando mais confiança daquilo que está sendo produzido dentro de campo. Ninguém consegue nada na vida sem trabalho, então essa é óbvio que esse é o pilar de tudo aquilo que vai acontecer no Grêmio daqui até o final do ano. Nós estamos numa operação de guerra e é importante que todo mundo coloque a sua mentalidade, a sua forma de agir, que bote para fora e que todos nós, de mãos dadas, ajudemos uns aos outros. Eu acho que dessa forma a gente tem chance no campeonato, sim. Dá para sonhar, porque eu também já vi na história deste clube muitas vezes situações atípicas a essa ou diferentes, mas onde o clube teve muito êxito. Então nós temos que acreditar realmente que no peso dessa camisa e na qualidade dos jogadores que temos no nosso elenco.
Wagner, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez a Porto Alegre. Eu tive um pequeno probleminha de internet, entrei agora. Se você já respondeu essa pergunta, me perdoe, tá? Mas a minha pergunta é o seguinte: você já participou de outras campanhas e você livrou alguns times do rebaixamento. Mas pelos moldes que está, pela situação do Grêmio, seria esse o maior desafio até aqui da sua carreira, Wagner? Boa tarde, Gustavo. Não tenha dúvida que o maior desafio é sempre o próximo, né? Porque aquilo que foi feito serve como experiência, deixa de ser desafio e passa a ser experiência. Este é o desafio do momento. E eu conto com todo mundo para isso, né? O Grêmio não é formado apenas pelos 11 jogadores que entram em campo. Ele tem um corpo diretivo, ele tem um corpo de funcionários, ele tem as pessoas que vivem diariamente o Grêmio, ele tem uma imensa torcida apaixonada. Então, este conjunto é que vai fazer com que o Grêmio tenha êxito. Não adianta eu olhar para um lado e as pessoas olharem para outro lado. A gente tem que ter uma sinergia muito grande nesse momento para entender o que a equipe precisa, né? Eu radicalmente e imediatamente preciso atacar dentro de campo, mas que este efeito possa contagiar todas essas pessoas, porque a energia positiva e sendo bem direcionada, ela é importante para todo mundo, seja para o torcedor que não quer sofrer por nenhum tipo de sarro nas ruas, como para o jogador que está na outra ponta, que tem que ganhar as partidas, porque esse é o trabalho dele. Então nós temos que rapidamente arrumar os conceitos de uma equipe que tem que ser agressiva naquilo que ela quer. Tem que ter cabeça, tem que estar com o emocional alinhado para poder desenvolver aquilo que eles sabem. Mancini, boa tarde. Primeiro, parabéns pela oportunidade, né, e bem-vindo de volta. A gente sabe que esse tipo de oportunidade para um profissional é difícil também de prometer resultados a tão curto prazo, né? A gente tem mais ou menos 50 dias até o final da temporada. Hoje, acompanhando os serviços de estatísticas, o Grêmio tem quase 70% de chance de ser rebaixado, né, pelos números atuais. O segundo pior ataque do Brasileirão, ali com o Atlético Goianiense. E eu te pergunto, como é que trabalha esses números do vestiário? Como é que foi esse primeiro contato com os jogadores, sabendo que essa realidade é difícil e tem que ser resolvida a curto prazo, né? Sem tempo para trabalhar. Obrigado. Marco, boa tarde. Não tenha dúvida que os números não são favoráveis, mas eu já estive em outros lugares também com números que não eram favoráveis e rapidamente a gente conseguiu. Nós temos que acreditar, nós temos que mostrar para o atleta que tudo é possível. E toda vez que você entra em campo, é como se você acordasse, abrisse a janela e o sol aparecesse. O sol aparece todos os dias. E nós não podemos de maneira alguma perder a convicção das coisas. Domingo nós temos um jogo, depois na outra segunda-feira tem outro, e assim na sequência, cada partida tem que ser encarada como uma decisão realmente. Os números estão aí para serem transformados, e eu acredito muito nessa transformação, a partir do momento em que todo mundo olhar para o mesmo lado. Mancini, em alguns momentos dessa temporada, até você usou antes a expressão que o atleta precisa comprar a ideia de conceito de jogo, isso e aquilo. Em alguns momentos dessa temporada, digamos que alguns atletas não compraram a ideia das comissões técnicas. O que fazer para, nesse momento, os jogadores comprarem a tua ideia? Como é que tu pretende ir conversando com os jogadores para, ao longo dos dias, conseguir fazer o grupo comprar a tua ideia? Olha, eu tenho uma maneira de ser, Wesley, bem direta. Eu lido com gestão já há bastante tempo, né? Mesmo na época de atleta, eu tive a oportunidade em alguns times de liderar equipes, e a partir do momento em que eu me tornei um técnico de futebol, a gestão faz parte da minha vida. Você ter uma boa gestão significa não só no futebol, mas isso pode ser extensivo a uma empresa ou a sua família, você tem um controle daquilo que está acontecendo. É importante quando o atleta olha para você e confia naquilo que está sendo passado.
Muitas vezes o treinador ele não consegue isso porque aquilo que está sendo passado não é o que acontece dentro de campo. A gente também tem que contar com a ajuda de todos os jogadores. Eu acho que está aí o grande X da questão. Muita gente fala sobre vestiário, sobre ambiente no futebol, mas, na verdade, o que eu estou falando é o que resume tudo isso, é você ter um bom ambiente interno, para que você possa, dentro de campo, acabar externando tudo ao torcedor, aquilo que é vivido no seu dia a dia. De que forma? Sendo leal, falando a verdade. Isso não quer dizer que quem estava aqui antes ou que quem está aqui dentro do Grêmio não tem isso. Tem, mas tem que haver uma sinergia muito grande. Tem que haver um olho no olho de uma forma que possa ser passada para o torcedor e para o adversário, principalmente, para as pessoas da imprensa, por toda uma coletividade, aquilo que está sendo feito no seu dia a dia. Na verdade, um jogo de futebol, ele acaba retratando aquilo que é uma sequência, que é uma história da semana, da sua semana de trabalho. Eu não tenho dúvida que nós vamos ter que agir com rigor em algumas coisas, mas em outras coisas a gente vai sentar e conversar. Acho que a comunicação também ela está bem inserida dentro de todo esse processo. Mancini, bem-vindo ao Grêmio de volta. Eu queria te perguntar sobre o teu formato de trabalho, né? A gente sabe que faz tempo que tu não passa mais por aqui, né? A gente teve uma experiência contigo em 2008 que foi muito boa, né? Acabou saindo por outros motivos, mas o que a torcida pode esperar de ti em relação ao teu tato com os jogadores? Tu te considera aquele cara mais professoral, digamos assim, aquele cara mais técnico mesmo, que cuida dos detalhes dentro de campo, ou tu te considera aquele técnico que a gente fala, né, no futebolês, aquele cara mais boleiro, que encosta no jogador e conversa e pergunta para ele o que ele precisa e o que está faltando para o momento, se é que é isso que precisa nesse momento. Obrigado. Olha, Gabriel, eu costumo dizer que um técnico de futebol, ele é pai muitas vezes, ele é irmão em outras vezes, ele é parceiro em outras vezes, ele tem que ser severo e tomar decisões, porque a vida do treinador é tomar decisões, é comandar, é liderar, mas é também entender que a gente lida com seres humanos e que não adianta você, através da porrada, achar que tudo vai se resolver dessa forma, né? Ninguém ganha nada na marra hoje. Você tem que construir, você tem que merecer, né? A partir do momento em que nós queremos vencer as partidas, a gente tem que construir isso, a gente tem que montar estratégias para isso, né? Eu sou, acho que um pouco de cada coisa que foi citada, eu tenho que ser o professor muitas vezes, mas eu também tenho que ser o amigo em outras vezes, para entender que todos esses atletas também passam por situações que todos nós passamos na vida e fora. Eu tenho que ser severo a partir do momento em que está sendo cobrado alguma coisa que foi treinada. Em outras vezes eu tenho que entender que muitas vezes a gente não consegue passar dentro do jogo por aquilo que passou ao longo da semana. Então, tudo isso daí é uma construção. Eu acho que o mais importante é que a parte emocional esteja em dia, e para isso, eu volto a dizer, eu estou sendo até um pouco repetitivo em algumas coisas, eu volto a dizer a importância de você sentar, conversar, dialogar, saber qual a dificuldade do atleta, o que o atleta tem sentido de dificuldade ao longo desse ano, e qual é o ponto X que a gente vai ter que atacar como estratégia, não só para vencer partidas, mas para melhorar o desempenho de todo mundo aqui dentro. Eu acho que tem algumas coisas aí que são alguns enigmas que ao longo dos dias a gente vai descobrir e vai fortalecer essa equipe para esses últimos jogos que faltam. Essa é a última? Não estou te ouvindo, Luiz. Luiz,
Luiz, desculpa, eu não estou te ouvindo, tá? E nesse momento... Aí, agora tá... Aí. Não. Não estou ouvindo. Não estou te ouvindo, Luiz. Alô, alô, alô. Aí, agora sim. Sumiu a imagem dele. Tira. Desculpa, agora consegue me ouvir? Sim, te escuto bem agora. Perdão, gente, perdão pela falha aqui técnica, desculpa. Wagner, muito obrigado por ter topado o desafio de treinar o Grêmio nesse momento de crise. E quando o Eduardo Gabado, da Rádio Gaúcha, ele te perguntou sobre o que te motivou a vir para o Grêmio, tu falou muito sobre conhecer o elenco do Tricolor. Eu queria te perguntar, porque tu está falando bastante também de poder ouvir os jogadores, ouvir o que está acontecendo. Queria te perguntar se tu de fora também consegue diagnosticar o que o Grêmio está vivendo nesse momento. Se é uma questão mais anímica, se é questão de esquema de jogo. O que está acontecendo que o Grêmio está passando por isso para que as coisas sejam corrigidas mais rapidamente? Por quê? Porque a torcida do Grêmio tem muita pressa. Então eu queria, na verdade, de ti, uma avaliação do nosso elenco, o que está acontecendo e também um recado para a torcida sobre esse momento. Então, Luiz, é um pouco difícil você, à distância, apontar alguma coisa, né? Lógico, eu estava acompanhando os jogos de todas as equipes, assisti jogos do Grêmio, do Grêmio várias vezes, né? Inclusive enfrentei o Grêmio aqui, mas é difícil você se posicionar sobre isso estando à distância, agora mais perto, vivendo o dia a dia, sabendo o que pensa o jogador, obtendo as informações de todo mundo que faz parte do dia a dia do clube, do departamento de futebol, dos apoiadores, enfim, dos próprios atletas. A gente vai conseguir diagnosticar algumas coisas e, óbvio, né? Também existem muitas coisas que são variáveis, que podem acontecer ou estavam acontecendo, que podem não acontecer mais e vice-versa. Eu acho que o que conta muito nessa hora é você tentar, o mais rápido possível, usar a simplicidade como ponto de partida, né? Lembrando o que eu já disse aqui, que todos os atletas têm lastro, seja de parte tática, seja de parte técnica, de conhecimento de futebol, de leitura de jogo. Então a gente tem que tentar tirar deles. E quando você tenta tirar do jogador também a base da conversa, você também está, de certa forma, fortalecendo essa comunicação e fazendo com que ele se sinta importante. Eu acho que nessa hora, neste momento específico, é importante que os atletas também se coloquem de uma forma diferente. E eu vou dar para eles esse espaço. Acho importante que o atleta ele se sinta fazendo parte do processo, mesmo se ele não estiver entre os 11. Porque é aí que você começa a mudar o seu vestiário, fazendo com que todo mundo esteja comprometido com a causa, e a nossa causa ela é muito importante. Então, por isso que eu tenho em mente também usar essa maneira de condução, porque eu vejo um ganho muito significativo quando você tem alguma dificuldade a ser resolvida. Obrigado a todos. E para a torcida, já que ele pediu também, eu deixo aqui o meu amplo respeito a todos, né? Eu estou muito feliz por estar retornando ao Grêmio, eu não vejo a hora de estrear, e conto com você, né, para que você realmente faça a diferença. Você, torcedor, aqueles que estiverem no estádio, aqueles que estiverem em casa, porque nós temos hoje uma dificuldade para que todo mundo esteja na arena, mas mesmo à distância, pensamento positivo, a gente vai dar a volta por cima e nós vamos sair da situação.